Na década de 90, ocorreu uma conferência, se eu não me engano, na Inglaterra, de psicanálise e psicologia. Essa conferência durou dias e dias, e eles chegaram numa conclusão, preste atenção, que se tirar os limites do homem, que se tirar do homem a lei, que se tirar da humanidade as regras, o homem se torna um animal, o homem se torna um ser insaciável. Se tirarem as leis, as regras, se tirar do homem os limites, ele se torna insaciável e ele se autodestrói, entendeu? Se tirar leis contra a droga, por exemplo, contra o pudor, todo tipo de lei, deixar o homem à solta para fazer o que ele quer, ele sempre ele sempre vai querer ir mais longe, sempre vai querer vencer seus limites, se tornando insaciável até a autodestruição. Vai ver, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano durou 5 séculos. Sabe o que destruiu o Império Romano, um dos impérios mais poderosos? A imoralidade. A maioria dos imperadores eram homossexuais e depravados sexualmente. Foi um governo libertino, sem regras, sem lei. A devassidão, a cultura greco-romana permeou o Império Romano. O que aconteceu? Roma caiu pela imoralidade, foi destruída. Na época da União Soviética, os bolcheviques, você sabe que o viés da União Soviética é o ateísmo, é ateu. Teve uma época que eles proibiram o casamento, dizendo que casamento é coisa cristã. Na nossa Constituição não existe casamento. Sabe o que começou a acontecer? Os homens se relacionavam com as mulheres, engravidavam, não tinham o compromisso do matrimônio, foi tendo mulheres e mais mulheres grávidas, mães sem pai, sem família, foi destruindo a família, quase que a nação veio abaixo, tiveram que restituir o casamento novamente, porque senão toda a União Soviética iria se arruinar. Você está vendo na Holanda, liberação das drogas, da prostituição, você está vendo no Uruguai, liberação da maconha. Olha o que aconteceu, esses países estão se perdendo, se destruindo. Está vendo índices de suicídio, estupro, depravação, homicídio, assassinato, depressão. Sabe por quê? Porque estão tirando a lei do homem, regras, e ele quer mais, ele quer mais. Por que você acha que tem overdose? Porque ele tenta uma dose, outra dose, ele não satisfaz com a cocaína, com a maconha, com o crack, e tenta uma porção, 2, 3, 4, e tem uma over, uma super, uma dose acima do normal, e ele morre, tem uma convulsão, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, porque não tem regra. É assim. Então para que servem as leis? Quando beber, não dirija. Não é proibido beber por maior de 18 anos. É proibido dirigir em alta velocidade numa via pública. O que essa lei está fazendo? É proibido isso, é proibido aquilo. As leis tiram a minha liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero pegar o meu carro e dar 180, 220. Eu quero dirigir sem cinto. Eu quero beber uma latinha, uma garrafa, uma caixa de cerveja e dirigir. Eu quero me casar, eu com 35 anos, me casar com uma menina de 12. Eu quero fazer sexo com crianças. Eu quero, mas não pode, é proibido. Está tirando a sua liberdade? Para que a lei foi posta? Para proteger o homem. Quando a lei diz para dirigir com cinto, ela não está tirando a tua liberdade,
é que num eventual acidente, o cinto vai impedir você de ser arremessado para fora do carro, e bater com a sua cabeça no para-brisa, e quebrar o pescoço, e ter uma morte instantânea. A placa de limite de velocidade está dizendo 60 por hora, porque se houver um atropelamento ou uma colisão, numa velocidade de 60, o risco da fatalidade é menor. Está dizendo para não dirigir bêbado, porque o reflexo de uma pessoa que está sob o efeito de álcool diminui mais de 50%, e ele não tem condição de guiar um automóvel, colocando a vida em risco, a vida de pedestres e dele mesmo. É isso que a lei faz. Você está me entendendo? Olhe para mim, principalmente os jovens. Onde o senhor quer chegar, pastor? Na lei de Deus. A lei de Deus tem não. A lei de Deus tem não pode. A lei de Deus tem limites. A porta que o crente anda é estreita. O caminho que o crente anda é estreita. Leis, mandamentos, estatutos, preceitos que dizem para você: você não pode se vestir do jeito que você quer. Você não pode frequentar qualquer lugar. Você não pode se relacionar com qualquer pessoa. Você não pode usar a boca para pronunciar qualquer palavra. Você não pode ter qualquer tipo de atitudes. A Bíblia tem leis para a igreja, mandamentos para serem obedecidos. E eles não são para tirar a sua liberdade. Quando vem um pregador e quer ensinar doutrina, e quer ensinar santidade à igreja, ninguém quer saber. Todo mundo quer tirar o pé do chão. Todo mundo quer festa. Aí vem alguém ensinar lei. Esse cara é chato, retrógrado. Não. Qual é o propósito dos mandamentos? Colocar limite na igreja, para que ela não se autodestrua. Proteger o povo de Deus do mundo, de Satanás e do pecado. É isso que a lei de Deus veio fazer.